Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal de Domingo. O professor Vladimir Brito, um dos mentores da Constituição da República de 1992, defende que a lei magna cabo-verdiana devia reconhecer um autogoverno do Poder Judicial, mas impor ao Parlamento a elaboração de um código deontológico dos juízes. Vladimir Brito fez esta e outras afirmações durante a conferência Que Constituição para a Sociedade Complexa, organizada pela Presidência da República no final da tarde deste domingo. Uma sociedade atual caracterizada pela infonemia ou infocracia deve ter uma Constituição adaptada a esses desafios, defendeu na tarde deste domingo o professor e constitucionalista Vladimir Brito, no decorrer da conferência Que Constituição para a Sociedade Moderna, organizada pela Presidência da República. Vladimir Brito esteve ligado à elaboração da Constituição da República de Cabo Verde de 1992 e considera-se bem posicionado para sugerir mudanças, nomeadamente em relação ao sistema eleitoral. O sistema eleitoral que eu proponho é que, de facto, haja um circuito uninominal para as ilhas, cada ilha elegia um deputado, não é? e depois os partidos teriam as suas listas partidárias, de modo a que as ilhas pudessem estar representadas no Parlamento por um deputado que tinha de prestar conta ao seu próprio eleitorado, periodicamente, em cada ilha. A relação Presidente da República-chefe do governo não é isenta de conflitos e Vladimir Brito sugeriu que se clarifique as competências de um e outro e que seja o Presidente a nomear determinadas figuras, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, o Presidente do Tribunal de Contas e não só, para que tenham mais legitimidade. É que não faz sentido que o governo nomeie alguém como Presidente do Tribunal de Contas que depois deve fiscalizar a ação governativa, afirma. É a nomeação de algumas entidades que, pela função que exercem, como Procurador-Geral da República, o chefe e vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, a função que exercem a nível das respectivas áreas, implica uma certa legitimização e legitimidade desses órgãos. Por exemplo, se for eleito pelo Presidente, se for nomeado pelo Presidente, é evidente que a legitimidade de um Procurador é muito maior, porque é um órgão que foi diretamente eleito pelo povo. Mas se for ouvido pelo Parlamento para depois ser nomeado pelo Presidente, ainda maior é a sua legitimidade. O Governo deve evitar meter-se nessas nomeações ou propostas de nomeações porque são entidades, muitas delas, nomeadamente o Procurador-Geral da República ou o Tribunal de Contas, que vão ter por função fiscalizar muitas vezes o Governo, quer sob um ponto de vista da legalidade, quer sob um ponto de vista das contas. Um extrato polémico da conferência teve que ver com a ideia dominante, segundo Vladimir Brito, de que os tribunais não devem satisfação a ninguém, mas os juízes entram em pânico quando ouvem falar do governo dos juízes. Diz Vladimir Brito que defendeu que os juízes devem ter um governo próprio, mas controlados através de um código deontológico. Eu entendo que os juízes devem ter um governo próprio, no sentido que eu dei, para elaborar o seu orçamento, respeitar as regras deontológicas dos juízes, executar o seu orçamento, mas também serem controlados sob o ponto de vista da organização e funcionamento dos tribunais e não das sentenças. O juiz, quando dá a sua sentença, é um ser autónomo, independente, isento e não pode ser objeto de qualquer pressão. Mas quando os tribunais, o funcionamento dos tribunais, porque é que os processos demoram 10 anos? Temos de saber porquê. Nós, público, temos o direito de saber por que motivo e tem de haver alguém nos tribunais que nos diga porquê. E podemos criticar algumas decisões dos juízes que vão contra os valores constitucionais e que muitas vezes não são poucas. Muitas vezes são decisões que violam gravemente os valores constitucionais e eles não podem estar impunes a uma crítica e não podem dizer que só estamos sujeitos ao recurso interno dos tribunais. Não. Isto é enquanto o processo está a correr, mas a partir do momento em que publicam as decisões, é como eu dizia, é como quando eu publico um livro. Todos os meus colegas podem criticar o livro dizendo que é bom ou é mau. O Presidente da República considera que o conferencista trouxe novas luzes sobre a Constituição da República, luzes essas que convidam à reflexão. Para pensarmos a complexidade do momento e sabermos se as constituições feitas há muitos anos respondem ou não aos desafios
desafios da atualidade, quando estamos a constatar a fragilidade das instituições, o avanço do iliberalismo, o avanço do populismo e dos extremismos, saber que medidas, o que é que teremos de fazer, e essa é uma reflexão que fica em aberto desse debate aqui protagonizado pelo professor Vladimir Brito. E sobre as luzes que trouxe aqui, nomeadamente sobre a relação governo-presidente, as competências, as mudanças que, no seu entender, devia acontecer? Acho que é um debate que os atores políticos devem fazer. O Presidente da República não deve entrar em propostas concretas neste momento, foi eleito num quadro constitucional, mas deve proporcionar debates e a busca de consensos, de compromissos para modernizarmos a nossa Constituição. Mais um evento para assinalar os 30 anos da Constituição da República de 1992.